bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. E na aula de hoje a gente vai fazer uma breve revisão sobre o que foi a Revolução Industrial. Então, o que se pretende nessa aula? Analisar o surgimento do processo de industrialização e as transformações sociais causadas por ela na sociedade, nos produtos, nos serviços e nas culturas. Então, quando a gente pensa em revolução, a gente pensa em transformações. Então, vai ser justamente isso que a Revolução Industrial vai significar nesse momento. Então, a Revolução Industrial ela vai se iniciar na Inglaterra, ali por volta de 1760, e vai ser um conjunto de mudanças e transformações profundas no modo dos seres humanos de produzir mercadorias, de viverem e de se relacionarem um com o outro. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes nas cidades vai ser o artesanato e a manufatura. O artesanato vai ser onde as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa, ou seja, como um exemplo, a gente pode usar a confecção de sapatos. O sapateiro, ele vai criar um modelo, ele vai cortar, ele vai costurar. Então, o artesão, ele vai ser o dono da matéria-prima e das ferramentas, e essa oficina vai ficar em sua própria casa. Então, ele vai participar de todos os processos produtivos desse sapato, dessa fabricação desses sapatos. Na manufatura, a gente vai ter com as grandes navegações o quê? Um aumento maior para a procura desses produtos europeus. Então, vão surgir nesse momento grandes oficinas de produção que a gente vai chamar de manufatura. Nessas oficinas, a gente vai ter o dono, dessas oficinas, que vai ser o capitalista, e vamos ter os trabalhadores. E cada trabalhador faz parte desse trabalho. E a maquinofatura. Então, depois, com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorrerão mudanças profundas. Então, cada uma dessas máquinas vai substituir diversas ferramentas e vai realizar o trabalho de várias pessoas. Então, as pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas, como nas manufaturas, e vão passar a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de salário. E essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura. Vale a gente ressaltar aqui que essas máquinas movidas a vapor vão se desenvolver na Inglaterra, Vão se desenvolver primeiramente na Inglaterra. E quais foram os motivos da Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial? Nós vamos citar alguns, como acumulação de capital. A Inglaterra conseguiu um grande acúmulo de dinheiro por meio da pirataria na costa da Ásia e da África, e também com o comércio de suas colônias. A gente vai ter uma mão de obra abundante e barata. A gente vai ver que tempos antes, na Inglaterra, a gente vai ter um movimento conhecido como cercamentos, onde camponeses vão ser retirados de suas terras e vai ter um grande êxodo rural desses camponeses para o espaço urbano, à procura de trabalho, à procura de melhores condições de vida. A gente vai ter na Inglaterra matéria-prima, então vão existir ricas minas de carvão e de ferro que vai ser necessário nesse momento para a indústria e de um comércio interno que vai se desenvolver bastante. A gente vai ter uma forte burguesia, uma burguesia rica, e a gente vai ter a supremacia naval, onde a Inglaterra nesse momento vai ser conhecida como a rainha dos mares. E quais são as principais características dessa primeira fase da Revolução Industrial? A matéria-prima vai ser ferro, carvão, algodão. A energia a vapor. Setor que vai se beneficiar com essa primeira fase da Revolução Industrial vai ser o setor têxtil, o setor
de produção de tecido. Então, a primeira indústria a utilizar máquinas e a se mecanizar foi a de tecidos de algodão. A formação do proletariado, ou seja, a Revolução Industrial ela vai contribuir para a consolidação do capitalismo, que vai ser um modo de produzir mercadorias que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. E assim a gente vai ter a formação de duas camadas sociais, a burguesia industrial, que vai ser justamente esses donos das matérias-primas das fábricas e das máquinas, e a gente vai ter o operário, que vai ser aquele que não vai ter a fábrica, que não vai ter as máquinas, que não vai ter a matéria-prima. A única coisa que ele vai ter para oferecer vai ser a sua mão de obra, e que ele vai trocar a sua força de trabalho por um salário. A gente vai ter a divisão do trabalho. Então, com o advento da fábrica, ocorrerá uma divisão muito maior do trabalho, ou seja, cada trabalhador vai ficar responsável por uma parte do processo produtivo, para que assim a produtividade seja maior. E isso vai acabar num processo de alienação. Como eu já falei para vocês anteriormente, por exemplo, o artesão, ele vai participar de todos os processos, né, da produção do seu material. Ele vai cortar, ele vai costurar. Já aqui na divisão do trabalho, não. Cada empregado, cada operário vai ficar responsável por uma função. A exploração de proletários e a luta operária. Então, como eu falei, esses proletários eles não vão ter a posse dos meios de produção e nem dos seus instrumentos de trabalho. Então, eles vão se sujeitar a um patrão, eles vão vender a sua força, a sua mão de obra. E vão vender essa força de trabalho por preços baixíssimos, por salários muito baixos e condições de trabalho muito ruins. Então, eles vão se sujeitar a jornadas diárias de mais de 14 horas de trabalho, sem nenhum direito trabalhista. Vai existir uma grande exploração do trabalho feminino e infantil, porque as mulheres e essas crianças vão receber menos do que os homens. Além disso, essas crianças, essas mulheres vão ser mais fáceis de serem controladas aqui nessas fábricas. A gente vai ter baixos salários e aí a gente vai ter o surgimento de dois movimentos que vai surgir contra essa situação precária das fábricas em que esses trabalhadores tinham que trabalhar. O primeiro deles vai ser o ludismo, em que é um movimento de trabalhadores que eles vão destruir essas máquinas em forma de protesto, e nós vamos ter o cartismo, que vai ser um movimento de trabalhadores que vão redigir reivindicações trabalhistas ao parlamento britânico. E essas reivindicações vão ser para quê? Para melhores condições de trabalho, salários melhores, melhores condições das fábricas. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês de protestos de mulheres e crianças nessas fábricas, de crianças manuseando essas máquinas. E os impactos da Revolução Industrial. A gente tem como os principais impactos o aumento da população mundial. A gente vai ver que na Inglaterra o aumento chegou a ser de 3 vezes no aumento da população. E esse aumento se deve, sobretudo, às melhorias técnicas ocorridas na agricultura e no desenvolvimento da medicina. A gente vai ter o crescimento dos transportes terrestres, lá por volta do século XIX. As ferrovias e o trem já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos. Eles vão unir campos às cidades, vai diminuir o tempo das viagens, vai agilizar o transporte de alimentos, vai contribuir para evitar as crises de fome que vai atingir a Europa com frequência nesse momento, e assim vai facilitar a circulação de pessoas e mercadorias.
A gente também vai ter o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Então, diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte por rio e mares. Então, os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais unindo as cidades onde tinham fábricas. Já a ligação entre esses dois países era marítima e se fazia em navios a vapor. Navio a vapor também vai ser, juntamente com a máquina a vapor, com a máquina de fiar, ferrovias, a metalurgia, vai se desenvolver bastante nessa primeira fase da Revolução Industrial. Essa vai ser o pontapé das várias outras revoluções que vão surgir. A gente vai ver que cada vez mais a tecnologia vai se desenvolvendo de forma rápida, facilitando muitas vezes as nossas vidas. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula.